Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a NBR 5739, a nossa querida norma, muito utilizada, é a norma mais aplicada aí no controle tecnológico concreto, né, que ela é a que trata do ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Então, em 30 de maio, agora foi publicada essa terceira edição, a versão 2018 já da norma, e aqui nós vamos pontuar para vocês as principais mudanças. De antemão, eu queria dizer para vocês que não houveram grandes mudanças, mas já que a gente fez a nossa análise aqui e resumimos os pontos, a ideia é de criar o vídeo até para chegar uma informação já um pouco mais arredondada aí para vocês, espero que seja muito proveitoso. Então, indo direto ao primeiro ponto, o item 3.1.1.5, dentro de aparelhagem, máquina de ensaio, né, antes se dizia assim, que somente para máquinas de classe 2 se aceitava o acionamento manual, né? E isso já não está mais explícito agora nessa norma, né? A gente entendia muito essa regrinha, né? Máquina de classe 1 automatizada, servo controlada, enfim. E a máquina de classe 2 permitia que é o controle de obra as máquinas de acionamento manual. O item agora ele foi revisado e ele está escrito assim: o acionamento deve ser por meio de qualquer fonte estável de energia, de modo a propiciar uma aplicação de força contínua e isenta de choques. Então não está explícito, mas se você tiver um equipamento ali e um operador que consiga fazer essa aplicação isenta de choques e de maneira contínua, poderia ser utilizado. Vale sempre aquela regrinha, né? Imagina um operador ali que ele vai romper 200 corpos de prova num dia, né? Será que ele vai conseguir romper os 200 com a mesma energia, a mesma aplicação? Eu particularmente gosto de trabalhar bastante com as prensas elétricas e a manual usar mais para um backup, para uma emergência, tá? O segundo ponto foi no prato superior de compressão, dentro do item 3.1.4.1, né? Antes constava que o diâmetro da rótula ele aceitava-se de 0,75 a 1,5 vezes do diâmetro do corpo de prova a ser ensaiado, né? Agora a norma ela deixou já mais direto aqui, ó, o diâmetro da rótula deve ser no mínimo o diâmetro do corpo de prova a ser ensaiado. Então tem que verificar isso, se a rótula do seu equipamento ela tem pelo menos no mínimo o diâmetro do corpo de prova que vai ser ensaiado. Então se você vai ensaiar o corpo de prova de 15 centímetros de diâmetro, a rótula tem que ter esses 15 centímetros de diâmetro. O terceiro ponto de mudança é no item 4, preparo dos corpos de prova. Nos subitens 4.5, os corpos de prova e testemunhas a serem ensaiados devem atender à relação altura, diâmetro H sobre D, nunca maior que 2,06. Antes era 2,02. Então, ou seja, se aceita um pouquinho maior a tolerância em relação a essa relação altura sobre diâmetro. A quarta mudança é no item 6, resultados, dentro ali do cálculo da resistência, no subitem aí 6.1.2, no caso de corpos de prova, de relação H sobre D, que tem aquela tabelinha de fator de correção, da altura sobre o diâmetro, o único que mudou foi o lá da direita, relação H sobre D, 1, igual a 1, o fator de correção agora ele é 0,86 e antes ele era 0,87. Então essa também é uma mudança pequena, mas que na interpolação e quem for utilizar aí no cálculo tem que corrigir. Por fim, a última mudança foi no item 6.2.1, onde fala ali das informações mínimas que devem constar no relatório de ensaio. Então ali continua igual ali, o número de identificação do corpo de prova, a data da moldagem, a idade, a data do ensaio, então essas informações continuaram iguais. As únicas mudanças foram que antes era obrigatório você apresentar não só o resultado do corpo de prova individual, como também do exemplar, né? Agora é obrigatória a apresentação do resultado do corpo de prova individual e a do exemplar ela se torna opcional. Então a norma ela colocou da seguinte forma: o resultado de resistência à compressão do exemplar conforme NBR 2655, entre parênteses opcional. Então eu entendo que a norma colocou isso porque existem outros métodos de controle, então cada obra utilizaria a apresentação dos resultados conforme o método de controle for definido.
Bom, pessoal, esse vídeo aqui era só para comentar com vocês essas principais mudanças. Não é o objetivo de ficar comentando se elas são adequadas ou não, polemizando sobre esse assunto, né? E então, se vocês identificaram também alguma falha aí, algum ponto da norma de que houve alteração e que nós não pontuamos aqui, por favor, nos informe ou coloquem no comentário. Vamos debater aí na comunidade técnica no sentido de somar, de evoluir, de crescer, né? Vamos levar esse país para frente. A gente se vê aí no próximo vídeo. Um abraço.